Você tem ideia de quanto vai custar no seu bolso a reforma da Previdência? Motivada pelo déficit financeiro no qual o país se encontra, a proposta de reforma da Previdência Social tem sido discutida em diversos meios de comunicação e, consequentemente, preocupando milhares de trabalhadores. Encaminhada pelo atual presidente da República há pouco tempo, a reforma traz mudanças radicais quando comparado ao atual modelo. Ao contrário do modelo vigente, a proposta de reforma prevê uma idade mínima para a aposentadoria por tempo de contribuição, 65 anos para homens e 62 anos para as mulheres, de forma gradativa. Portanto, em um curto espaço de tempo, a aposentadoria por tempo de contribuição será extinta. Atualmente, o homem que completar 35 anos de tempo de contribuição ou a mulher que completar 30 anos tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, independentemente da idade. O seguro do INSS que possuir pelo menos 33 anos de tempo de contribuição, se homem, ou 28 anos, se mulher. Com a reforma da Previdência, terá que cumprir um período adicional chamado pedágio, que será o equivalente a 50% do tempo que falta para completar os 35 ou 30 anos de tempo de contribuição. Se nós pegarmos um caso típico, um homem com 50 anos de idade e 30 anos de tempo de contribuição, pela legislação atual, esse homem estaria se encaminhando para uma aposentadoria por tempo de contribuição, teria aposentadoria calculada, logicamente, com a incidência do fator previdenciário. Ou seja, esse homem estaria aí com uma previsão de se aposentar dentro dos próximos 5 anos, quando estaria então com 55 anos de idade. Com a reforma da Previdência, o melhor momento para este homem encaminhar a aposentadoria será daqui a 13 anos. Ao invés de ele esperar 5 anos para se aposentar, ele vai ter que esperar 13 anos para se aposentar. E em termos financeiros, o que isso impacta na vida desse segurado? Vamos imaginar que este segurado do INSS estaria aí com uma aposentadoria prevista daqui a 5 anos no valor de R$ 3.500. Com a reforma da Previdência, além de ele esperar mais 8 anos, comparando com a regra atual, ele vai ter a sua aposentadoria calculada de uma forma diferente como é calculada hoje. E o valor inicial da sua aposentadoria será fixada num valor menor, porque o INSS deixará de excluir os 20% menores salários, tal qual como ele faz hoje. Isso significa que a renda da aposentadoria, o cálculo da RMI, da renda mensal inicial da aposentadoria, será alterado e o valor das aposentadorias será menor. Mas vamos imaginar então que este segurado, caso ele daqui a 5 anos, pela legislação atual, encaminhasse sua aposentadoria, recebesse, tivesse ela concedida no valor de R$ 3.500 e depositasse, ficasse colocando esse valor numa caderneta de poupança que está rendendo aí 0,38% ao mês aproximadamente e é considerado um rendimento extremamente baixo, esse segurado, passado 8 anos, ele teria capitalizado mais de R$ 445 mil. Para ser bem exato, R$ 445.392. Além de ter sofrido esse impacto financeiro de não ter recebido todo esse valor, ele também vai ter o valor da sua aposentadoria não concedido em 3.500, mas um valor abaixo, um valor menor do que esses 3.500. Esse segurado, para você ter uma ideia, após 22 anos de tempo de contribuição dele, a perda financeira dele estimada é de R$ 1.019.071, sendo bem exato. Ou seja, após 22 anos, comparando esses dois cenários, ele já vai ter perdido, deixado de receber mais de R$ 1 milhão. E se você me perguntar, mas Rodolfo, eu tenho mais ou menos a mesma situação, 50 anos de idade, 30 anos de tempo de contribuição, mas a minha aposentadoria é de salário mínimo, eu vou perder dinheiro? Sim.
você vai perder dinheiro. Por quê? Porque da mesma forma, neste exemplo eu expliquei que, pelas regras atuais, esse segurado se aposentaria daqui a 5 anos e com a reforma ele vai ter que esperar mais 13 anos, 8 anos a mais, esse período você também pode fazer o mesmo raciocínio. Se você durante esses 8 anos pegasse o valor integral da sua aposentadoria, salário mínimo R$ 998, recebendo 13 vezes ao ano, incluindo aqui o 13º, sem contar ainda o reajuste anual das aposentadorias, ao longo desses 8 anos, você teria capitalizado exatamente R$ 127 mil. Passado os 22 anos, como eu mencionei anteriormente, numa aposentadoria de um salário mínimo, a sua perda financeira seria de R$ 253.276, mais de R$ 250 mil. Eu vou me aposentar pelo salário mínimo, então eu não vou ter tanta perda financeira. Vai ter sim, tá? Neste exemplo, que é mais ou menos a faixa etária de idade, tempo de contribuição com que a grande maioria dos segurados do INSS nos procura hoje para fazer um estudo da sua aposentadoria, 50 anos de idade, 30 anos de tempo de contribuição, trazendo aqui um exemplo do homem, mesmo que seja um salário mínimo o valor da sua aposentadoria, comparando com o cenário atual, pela regra atual, com a reforma da Previdência sendo aprovada nos moldes atuais, nós estamos falando aí de uma perda inicial de mais de 127 mil e passado aí 22 anos uma perda superior a 250 mil reais. A reforma da Previdência vai custar muito caro no bolso do segurado do INSS. E eu não estou aqui discutindo o caráter econômico. Eu converso com vários economistas, com vários profissionais que analisam friamente pelo viés econômico a reforma da Previdência Social. E óbvio que o governo reduzindo todos esses valores de pagamento da Previdência vai sobrar mais dinheiro e isso vai impactar os cofres. Porém, a reforma tal qual como está discutida, ela é bastante radical e o brasileiro vai pagar um alto preço por isso. E no exemplo de um profissional, um segurado que vá se aposentar com um valor próximo ao teto da Previdência Social. Vamos imaginar um profissional nessa mesma situação, um homem, 30 anos de tempo de contribuição, 50 anos de idade, que vai se aposentar, tem uma previsão de aposentadoria aí na casa dos 5.500. Esse segurado, se a reforma da Previdência for aprovada nos moldes atuais, ele vai ter uma perda financeira de R$ 699 mil ao longo desses 8 anos. São quase 700 mil reais. Passado aí os 22 anos após a aposentadoria, o impacto financeiro será de R$ 1.526.000. Ou seja, a reforma da Previdência Social vai impactar diretamente o bolso do brasileiro. Incentivada pela grande maioria dos economistas, a reforma da Previdência sugere um grande sinal de retomada. Comparações com países desenvolvidos e um discutível déficit nos cofres da Previdência ecoam como os principais argumentos. Por outro lado, com rosto cansado e mãos calejadas, um povo impotente se pergunta por que ele precisará pagar essa conta. O amparo assistencial é um benefício devido às pessoas em condição de miserabilidade, passando a ter direito a um salário mínimo quando completam 65 anos de idade. Com a reforma, tais vulneráveis somente terão direito a um salário mínimo aos 70 anos, passando a receber R$ 400 por mês aos 60 anos, caso comprovem sua condição de miserabilidade. Para quem desempenha atividade especial, submetida à presença de agentes nocivos, precisará respeitar um sistema progressivo de pontos ainda mais agressivo. Existem 3 modalidades de aposentadoria especial, permitindo a aposentadoria aos 15, 20 ou 25 anos. Porém, mais de 90% das funções reconhecidas como especiais se enquadram na modalidade dos 25 anos. Por exemplo, profissionais da saúde, enfermeiros, médicos, dentistas, metalúrgicos, engenheiros, industriário ou qualquer outra profissão que comprove que trabalhou submetido à ação de agentes nocivos. Atualmente, estes profissionais conseguem se aposentar aos 25 anos de tempo de contribuição, tanto o homem quanto a mulher. Com a reforma, precisarão respeitar o sistema progressivo de pontos que se iniciará em 86 pontos, aumentando 1 ponto a cada ano até atingir 99 pontos em 2032. Os pontos é o resultado da soma da idade mais o tempo de contribuição. E sobre a aposentadoria especial,
especial. Muita gente nos questiona. Esse profissional vai ter um impacto financeiro muito pesado no seu bolso. Vamos imaginar um exemplo, é um caso verídico, um homem com 47 anos de idade e 22 anos de tempo de contribuição desempenhado em atividade especial. Esse homem, para se aposentar, hoje, com 22 anos, ele teria que contribuir, trabalhar por mais 3 anos, fecharia aí os 25 anos de tempo de atividade especial e teria sua aposentadoria concedida sem a incidência do fator previdenciário, excluindo ainda os 20% menores salários. Com a reforma da Previdência Social, esse segurado vai ter que respeitar uma regra de pontuação, ou seja, a idade dele mais o tempo de contribuição mínimo de 25 anos, mas além dos 25 anos ele vai ter que ter junto com a idade uma pontuação mínima que vai iniciar em 2019 com 86 pontos, caso a reforma seja aprovada, logicamente. Depois esse somatório vai subindo, aqui tanto para o homem quanto para a mulher. 2019 a idade mais o tempo de contribuição para ter direito à aposentadoria especial vai para 87 pontos, depois 88 pontos, até em 2038 alcançar os 99 pontos, e a gente pode dizer aí mais ou menos que se termina a aposentadoria especial, que ela vai se equiparar e vai chegar muito próximo às outras regras gerais de aposentadoria. Neste exemplo, 47 anos de idade, 22 anos de tempo de contribuição, imagina que uma enfermeira, né, que trabalhou como auxiliar de enfermagem, depois como enfermagem, ele se aposentaria daqui a 3 anos. Porém, com a reforma da Previdência, ele vai ter que esperar aí mais 15 anos, vai ter que esperar mais 12 anos além desse tempo que estaria hoje aguardando aí para se aposentar. Imaginando uma aposentadoria de R$ 3.500, para a gente ter uma ideia, que não é nem o mínimo nem o máximo, uma aposentadoria no mês, só para a gente ter uma ideia, esse profissional, ao longo desses 12 anos de espera, teria perdido mais de 745 mil. Mesmo raciocínio feito anteriormente, se ele pegasse esse valor ao se aposentar de forma especial pela legislação atual e colocasse numa caderneta de poupança que está rendendo hoje míseros 0,38, 37% ao mês, ao longo desses 12 anos de espera, ele já teria capitalizado mais de 745 mil reais. Em 17 anos e meio, mais ou menos, comparando a situação dele pelas regras atuais com as regras da aposentadoria especial da reforma da Previdência, ele já vai ter perdido, o impacto financeiro dele já vai ter extrapolado aí a casa de R$1 milhão. Ou seja, a conta da Previdência é o brasileiro que vai ter que pagar e pagar muito caro. A reforma da Previdência trará mudanças radicais nas regras das aposentadorias e terá um custo altíssimo para o brasileiro. E você, sabe quanto a reforma vai custar no seu bolso?